Olá pessoal, meu nome é Henrique, sou gerente da Unicorporações. A gente está começando mais um episódio do nosso Eurotalks. Hoje a gente recebe aqui dois grandes parceiros, que é o Sandri e o Ricardo da MyBroker Eldorado. E queria abrir espaço aí para eles se apresentarem. Sandri, pode começar. Bom, Sandri já começou, eu do MyBroker Eldorado, e agora estamos abrindo Salvador também. Né? Legal. Maravilhoso. Tem lá. novidade aí, né? Estamos aí há 10 anos no mercado imobiliário, de fase sempre crescendo, né? Todo o tempo crescendo, desenvolvendo. E é isso. Hoje eu estou na MyBroker Salvador e Eldorado com muita felicidade. Isso aí. Maravilha. Bom, meu nome é Ricardo Augusto, filho de um Deus vivo, casado com Lidiane Braga de Almeida. Tenho 2 bebezinhos, Gael e Benício, 3 aninhos, são gêmeos. Eles não podem ter rede social, mas estão aí nas redes, como a gente está fazendo aqui agora. Só digitar aí, hashtag Gael e Benício, você vai encontrar os meus 2 bebês. Legal. Tô no mercado imobiliário desde 99. Mas se puder resumir, eu tô na MyBroker por isso também, né? MyBroker Eldorado, abrindo agora MyBroker Salvador. Amo essa turma. E é isso. E conheci o Henrique no mercado imobiliário há anos atrás. Acho que lá no início. Época né? da Rossi. Exatamente. Que aí a Tropical, a Brasil Broker comprou a Tropical. Exatamente. Você viu a mudança, né? Nossa. O mercado mudou bastante e, cara, faz tempo, né? Exatamente. E tamo aí. O que precisar da contribuição, vamos transbordar de forma gratuita. Não, tenho certeza. Isso. Até quando a gente decidiu gravar essa nova etapa do podcast, a gente já lembrou de vocês, porque fisicamente a gente tem uma distância significativa, que a agência de vocês fica lá no Eldorado. É o extremo. Só que a sinergia é muito massa. Maravilha. A gente gosta de verdade. Maravilha. De verdade mesmo. Maravilha. Então, vocês sempre, mesmo, cara, é engraçado, vocês têm uma agência relativamente grande para MyBroker, que a gente tem visto, e mesmo com a distância, vocês sempre estão aqui, cara. Sempre. Independente do evento, é treinamento, é atendimento, sempre estão performando. Sempre, bastante até, né? Então, quando foi para vir essa nova leva aí de entrevistados, de receber para bater um papo, vocês estavam ali no topo da lista. Legal, então, obrigado pelo convite. Obrigado. A gente acha massa essa troca, cara. Porque tudo que é construído aqui, o stand, esse estúdio de podcast no decorado, no stand de vendas, os decorados que funcionam, o cinemão, toda a estrutura que nós temos aqui é sempre de forma direta e indireta, ela é feita a 4 mãos e com a ajuda de vocês, com a contribuição de vocês. No dia a dia, essa proximidade com as equipes, com os gestores das imobiliárias, parceiros como vocês, a gente vai tentando evoluir ao máximo nossa forma de trabalho para que uma mão lave a outra, né? Vocês consigam vender os nossos produtos e por aí vai. E vocês são sempre muito bem-vindos. Maravilha, obrigado. Nossa, muito obrigado. E vamos começar o nosso papo aqui. A gente tem um script, mas a gente sabe que a conversa vai fluir bacana. Naturalmente, né? Bom, vamos falar aqui um pouquinho sobre tendências de lançamentos imobiliários. A gente viu que nos últimos anos aí, a gente acaba vendo muita migração assim, eu tenho um preconceito. Eu sei que é preconceito, eu reconheço, não posso generalizar, mas o tal do trader me mata do coração, né? Enfim, muita gente que não é do mercado financeiro, isso eu vi ali no período da pandemia, acho que isso teve mais, né? Galera tirando dinheiro de vendendo imóvel, tirando dinheiro de aplicações mais tradicionais e metendo, comprando ação e tal, tudo através de trader. Loucura, né? E, cara, muita gente perdeu dinheiro, principalmente com a pandemia. Muito mesmo. Bolsa caindo, então a galera perdeu dinheiro e, meu Deus, retoma pro mercado imobiliário. E tem a frasezinha antiga, cara, que nas gravações do podcast a gente já falou isso, no meeting do Eurotowers, em tudo quanto é oportunidade a gente fala, quem compra terra não erra. Não tem jeito, cara. Quem compra terra não erra. Então, quando tem essas crises ou sinais de crise, igual nas últimas semanas aí, rolou lá o banco americano que quebrou, Fechou, né, do Vale do Silício, aí agora já tá lá o suíço também, que tá ali na corda bamba. Tá na corda bamba não, acho que até um outro banco comprou ele
na sexta-feira. Para não deixar fechar. Para não deixar fechar, exatamente. Aí tem mais uma série de bancos ali na corda bamba também para fechar lá nos Estados Unidos, para quebrar, né? Então o governo tá pondo dinheiro e tal, enfim. O dinheiro continua no mercado, ele tá circulando. O comprador tira de um lugar e põe no outro. Eu tô citando, claro, referências externas, né, que às vezes estão distantes aqui da nossa realidade, só que isso indiretamente pode até impactar o nosso mercado. Sim. Mas, no geral, é o seguinte, ele tirando do risco e levando o dinheiro dele para o mercado imobiliário, é a segurança, né? A gente usa as referências lá de o cara comprava um lote na periferia, num bairro que não tinha asfalto, que não tinha infraestrutura nenhuma, e pagava... Sempre tem a história, lá, 20 anos atrás, 30 anos atrás, eu paguei R$1.000 no lote. Aí passou asfalto, esgoto, chegou energia, blá, blá, blá. Nossa, eu vendi por R$100.000, tô feliz demais. Beleza. Existe esse tipo de valorização? Existe, com toda certeza. Só que não na proporção de 30 anos atrás, né, que isso era mais comum. Então, dinheiro fácil vai fácil. Mas o imóvel não tem como o cliente errar. E se a gente falar de Goiânia, que tem um valor de metro quadrado barato, nos últimos anos, muitos lançamentos, uma diversificação gigante de imóveis, a gente teve de loteamento aberto, condomínio horizontal, sim. Condomínio fechado, vertical, de tudo quanto é jeito, do compacto aos gigantes, tem de tudo. Ano passado, se eu não me engano, a gente lançou 66 produtos em Goiânia, acho que foi isso, mais ou menos, 63, 66. É muita coisa para uma cidade do tamanho de Goiânia. Só que a grande maioria, sucesso de vendas, né? Então, a gente via uma tendência aí, eu falo, desculpa, eu tô dando uma floreada aí, mas vendo essa situação de migração de dinheiro, saindo de um lugar e indo para outro, o imóvel é sempre a bola da vez, é sempre uma opção segura, né? E em Goiânia a gente viu que produto compacto arrebentou. Teve um monte de produto compacto sendo lançado, a grande maioria com valor de metro quadrado lá em cima, e a grande maioria também com 90% vendido e tal. Aí a gente vai entrar agora num ciclo que esses produtos vão começar a ser entregues. E o desafio disso aí? A maioria comprou para investir, pelo menos para locação. O cara não vai errar. O ciclo do momento, que às vezes ele comprou para revender, ele, assim que entrega o produto, não é um bom momento para fazer isso, já que tem ele e mais 1.000 concorrentes no mercado, né? Então eu entendo que a tendência do mercado é ser um pouco mais pé no chão, apesar que eu particularmente acho os incorporadores no geral muito... deixa eu ver que palavra que eu vou achar aqui. Não é pra ofender, né, nem nada, mas meio que na modinha. Sai uma pesquisa que tá faltando hotel em Goiânia. Os incorporadores vão construir 10 hotéis. Cara, a gente já passou por isso em Goiânia. Na época do produto comercial lá, Brookfield Towers, Metropolitan, sucesso, referência. Hoje, 10 anos depois, quando lançou, era a mesma coisa. Brookfield Towers. Mas isso nunca muda. Nunca muda. O mercado é assim. Só do tempo do Atom, lá da isso, IBM, nossa. Que quando eu entrei dentro do auditório, exatamente, aí eles viraram e falaram o seguinte, tem 10 anos que não lança comercial. Aí você passa um período, 10 anos que não lança comercial. Exatamente. É um ciclo, mercado imobiliário. Mas aí, com esse monte de coisa que eu falei, o que vocês entendem aí que a gente lançou de tudo, né, nos últimos 3 anos, praticamente. Qual que é a tendência que a gente deve seguir? O que vocês acham? Bom, eu tenho a minha tranquilidade, né? Porque até 2024, a ideia é que 64 mil famílias, né, entrem dentro de Goiânia. Então, nós não teremos dificuldade nem com o que será lançado, nem o que será entregue. Porque, querendo ou não, lá atrás, nós não tínhamos um número de unidades que serão entregues agora. Sim. Mas, mesmo assim, a gente vai ter uma turma para suprir isso. Bom. Quando mandou o script, eu fui atrás de algumas informações e lembrei até na minha pós-graduação que eu fiz uma aula sobre logística, que mostrava que Goiânia estava no meio do Brasil, de que todas as cidades na parte litorânea, elas iriam desenvolver, mas de Goiânia para trás não iria se desenvolver. Goiânia, tanto no mercado imobiliário, ela é profissional, quanto as suas áreas. Uhum. Então, quando você fala assim, qual que é o polo de Goiânia? Agronegócio. Não é só agronegócio. Goiânia tem agronegócio, Goiânia tem hospitalar, educação,
esporte, por mais que não pareça, mas esporte. Então, assim, são várias áreas dentro de Goiânia que trazem as pessoas para cá. Eu costumo brincar que Goiânia é uma cidade do interior com shopping. Que ainda te permite deixar o vidro aberto do carro, ainda te permite fazer algumas outras coisas. E isso atrai a população litorânea a vir para Goiânia, sabe? Sim. Então, São Paulo, você pode olhar, as placas dos carros daqui, tem Rio, São Paulo. Então, assim, não tem uma preocupação, Henrique, de falar assim, será que vai conseguir dar vazão, sair esses imóveis, esses remanescentes? Sim. Não tenho dúvida, não tenho dúvida. Só que Goiânia começa a ter algo, como você disse no início, o euro está exatamente no extremo leste. A Eldorado, que é a nossa My Broker, ela está no extremo oeste. Então, Goiânia passa a ter cidades, né? Essa descentralização. Isso aí. E isso está acontecendo dentro de Goiânia. Concordo. Tava até falando com o Sandri antes de entrar, um amigo meu que não é do mercado. Um abraço, Oceanos, tem um nome diferente, Oceanos da Oceanos. Punk. Oceanos, da Punk de Jardim Goiás. A gente trocando ideia sobre isso sexta-feira. Legal. É um cara entusiasta, gosta de conhecer as coisas e tal, mas a gente trocando ideia e ele falou assim, cara, eu tenho a sensação que Goiânia vai começar a ter microcidades. Legal. E, querendo ou não, é verdade. Que a gente tava falando, antes era assim, o Eldorado, cara, 10 anos atrás, 15 anos atrás, quando lançou e tal. Tocava vaca lá. Meu Deus, longe demais e tal. Beleza, dependendo de onde você mora mesmo, é longe. Sim. Só que assim, aí tem um monte de prédio lá, tem um shopping no meio, então já foi bar, supermercado, aos poucos tá indo coisa, colégios pra região, tem um desenvolvimento pra lá. Claro que nas partes mais adensadas e mais tradicionais da cidade, que vão se concentrar a área mais, vamos dizer assim, profissional. O cara vai sair de lá pra trabalhar no Bueno, pra trabalhar no Marista, no Oeste, beleza. Mas o Eldorado hoje é uma microcidade. Exatamente. É uma micro-região. O cara se resolve por lá. Assim como a Aparecida, a região do Garavelo ali, mesmo esquema. Sim. É tem o Marista de Aparecida. Exatamente. Tem lá a região deles. Sim. E, puxando o sardinha pro nosso lado, aqui não é diferente. Aqui na região do Euro Towers, né? A gente tá falando aqui do Parque Los Andes. Que aí há 10, 15 anos atrás era quem foi criado aqui, até o Ronaldo, o Leandro. Cara, a gente vai conversando com o pessoal. Nossa, eu lembro, eu morava aqui embaixo no Aruanã e tal. Sim. Assim, da Avenida Olinda pra cá era fazenda, né? Então, a gente vê o quanto isso desenvolveu. Exatamente. Só que crescimento de alto padrão, crescimento com prestação de serviço com nível mais alto, poder aquisitivo, renda per capita maior, é aqui. Né? A gente vê Alphaville, tá do outro lado da rua aqui do nosso stand, dos nossos produtos. Alphaville. Vem uma série de Alphavilles, Plateau d'Or, que veio para mudar, né, o mercado imobiliário aí do o nível de Goiânia, né? Subiu o nível, cara. Outro padrão de produto. Atravessar a BR era morte. Hoje, exatamente. Goiânia tá tendo uma segregação. O luxo tá para cá. Isso aí. Isso e antes vinha o luxo só na moradia, né? Pensando em casa, condomínio de casa, Alphaville principalmente. Sim. Só que hoje já tem serviços que há 3 anos atrás não existia, cara. A gente tá falando de concessionária da Porsche, da Audi, academia, a maior academia, mais escolas, supermercado, restaurante. Tá vindo tudo aos poucos. E assim, daqui 3 anos, depois de mais 3 anos, as coisas vão mudando, porque a gente falou, Alphaville, Plateau, já tem a divisa do município, entra uma série de jardins, linhas, e cara, tá em Senador Canedo. Exatamente. Então a gente tá falando aqui numa faixa de 15 quilômetros, 20 quilômetros, uma série de condomínios horizontais, de médio alto padrão, e que hoje, se um cliente for comprar o lote mais barato, construir lá do nada, ele não gasta menos de 1 milhão. Nesses prontos. Sim. Não tem casa mais barata que 1 milhão. E quem tem condição de comprar uma casa a partir de 1 milhão, ele tem condição de mudar a empresa dele de lugar. É um cara que tem condição de sair de casa um pouco mais tarde para evitar trânsito. Então, enfim, da BR para cá, para a área dos condomínios, só tem a gente que pode verticalizar. Exatamente. Aí, daí que veio a ideia também do Euro Towers, né? Construir um prédio comercial na nossa micro-região, que, assim, não sei quantas... Não, é que eu não sei, eu não me recordo quantas famílias vieram para cá nos últimos anos, mas a gente sabe que tem mais 30 condomínios para vir aí nos próximos 2 anos, no lado da GO. Cara, é gente demais. E todos com poder aquisitivo
médio alto. Formadores de opinião, né, velho? Totalmente. E o único prédio comercial da região, moderno e tal, é o nosso. A única área que pode verticalizar da BR para cá é a nossa área. O resto é órgão público. O centro administrativo da cidade veio para cá, né? Assembleia Legislativa, Fórum, Ministério Público, Prefeitura e todos os outros terrenos ao redor desses órgãos que eu falei já estão definidos para algum órgão público. O AB vai vir aqui para o fundo do stand. Então, a gente vê um desenvolvimento público-privado também, né? Mais bem planejado para cá. A gente estava falando de mobilidade também, que vai ser uma das pautas nossas aí. Quando o poder privado põe a mão no negócio, a coisa anda melhor. O Eldorado, por exemplo, foi o poder privado que fez as ruas, infraestrutura e etc. Se dependesse 100% do poder público, ia demorar um pouco mais. Praças. Né? Praça, exatamente, que traz uma qualidade de vida diferenciada para quem está lá. E aqui não é diferente, as avenidas um pouco mais largas. E aí a gente entra na situação de adensamento. Acaba sendo limitado. Aqui não tem como derrubar o Alphaville e construir um monte de prédio. Se tem, chutar aqui, posso estar falando um número aleatório, tem lá 2.000 famílias nos Alphavilles. Cara, vão ser 2.000 famílias para sempre nessa região. Então não tem como o trânsito piorar. Então a gente segue num desenvolvimento de alto padrão, muito bacana, planejado para esse lado da cidade. Então, oceanos, o que você falou faz todo sentido. Goiânia, propositalmente ou não, está criando sim micro-regiões, micro-cidades para atender às demandas, porque nós temos uma cidade nova, né? A Goiânia é uma cidade nova, uma cidade planejada para 50 mil habitantes, se eu não me engano. Exatamente. Que era só o miolinho ali no centro e, cara, a gente tá aí com quase 2 milhões na região metropolitana e o trânsito tá terrível. Só que aí tem um mau costume nosso, né, do goiano. Passou 20 minutos, meia hora no trânsito, meu Deus, tá terrível, que trânsito pesado. Cara, qualquer outra cidade do Brasil, o cara ficar 30 minutos no trânsito, ele agradece a Deus, né? Aqui já não tá acostumado. Aqui a gente não tá 10 acostumado. 10 quilômetros da casa, ele fala, não é o imóvel que eu quero pra mim. Só que assim, é o goiano, cara. O goiano é isso. Então, eu imagino que se o goiano tem a oportunidade de mudar para próximo do trabalho, ou trazer a empresa dele para próximo da casa dele, ele vai fazer isso. Eu fiz isso. Inclusive, a corretora nossa, Marina, amiga, ela virou e falou o seguinte, será que eu consigo mostrar algum imóvel comercial em outra região? Eu falei, mostra o Eurotowers. Ricardo, mas ele é dentista lá dentro do centro de Goiânia. Eu falei, agora que você tem que mostrar. Por quê? Ele vai mudar até o nível da clientela dele. Sim. Porque esses moradores dos condomínios, esses 30 que serão lançados, ele vai precisar de um dentista. Você vem pro Eurotowers e ele aumenta até o ticket dele. Isso aí, entendeu? o cara não precisa ir pro centro de Goiânia. Exatamente. É o novo centro de Goiânia, se for pensar, né? Os formadores de opinião. Isso aí. Exatamente. E aí, Sandro? Eu tô ouvindo vocês falarem pois aí, é, né? eu tô falando com uma metralhadora também, né? Não paro. Eu tô vendo vocês falarem aí, tô trocando ideias. Por exemplo, eu ainda tava lá no trader ainda, né? Que você tava falando a questão do trader. Sim. A gente passa pela premissa de que a gente orienta todos os nossos clientes, porque todo negócio que eles abrem é naturalmente para pegar algum dinheiro eles fazem uma produção, tem uma indústria, tem um comércio, existe um lucro. Todo negócio a gente parte da premissa que tem um lucro. E o cara quer investir. E a gente sempre está orientando o nosso corretor, inclusive, ou até o nosso cliente mesmo, para que ele possa pegar o lucro que ele tem e faça um investimento. Uhum. O investimento, igual você falou, que é a questão mais segura, é o imóvel? Porque é uma coisa mais palpável, né? Uhum. Hoje a gente vê a questão das traders, dos investimentos aí nas bolsas, tendo esses problemas, quebrando, perdendo dinheiro e tudo mais. E desde que o mundo é mundo, fala que quem investe em terra nunca erra. Sim. Se a pessoa aprende a pegar o seu dinheiro, o seu lucro, e fazer lastro, transformar em lastro, aí sim transforma em riqueza. Sim. Porque, na verdade, dinheiro não é riqueza. Dinheiro é só moeda de troca. Um dia está na sua mão, outro dia está na mão de outra pessoa, né? E quando você pega esse dinheiro, esse lucro que você tem e transforma em lastro, que é um imóvel, por exemplo, ouro, ou alguma coisa palpável, você tem algo seguro. Por que os bancos hoje têm um problema muito sério, tá fechando e tudo mais? Eles emprestam dinheiro, não tem lastro, às vezes o lastro que eles têm, que o banco tem, não corresponde ao valor que eles estão trabalhando em moeda de troca, que nós sabemos aí que é 8, 9 vezes o valor que ele tem lá, eles pegam e lançam em título e tudo mais,
e com isso eles quebram, né? E Sim. quando você tem um imóvel e tem o lastro, você tem sempre alguma coisa resguardado, né? Na sua família, para você, no momento que você precisa. E o imóvel, ele tem duas vertentes de crescimento, de ganho, né? Que é, eu compro um imóvel, por exemplo, para investir. Eu vou ganhar com aluguel. Além do aluguel, também vou ganhar na valorização. Sim. São 2 pontos, né? Eu vou comprar um imóvel na planta para que eu possa, né? É o que a gente faz aqui, a Euro faz muito bem isso. Vou comprar um imóvel na planta para que ele possa ser entregue para mim e eu ganho na valorização do período. Evidentemente, você vai ganhar sim, porque existe sim uma valorização. As pesquisas estão aí para dizer, e realmente está o tempo todo falando que o imóvel, mesmo na planta, está tendo muita valorização, que é por metro quadrado, e você tem um retorno disso aí. Então, quando você transforma o seu lucro em imóvel, você sempre vai estar ganhando. Sim. Questão de mobilidade. Hoje nós temos um problema muito sério, que é a questão, eu acho assim, não só, se a gente analisar a questão micro, médio e macro, a gente está aí, Goiânia, Goiás e Brasil. Nós temos um problema muito sério, que todo grande país com a ótima infraestrutura tem no mínimo o sistema ferroviário. Uhum. Porque o sistema ferroviário ele barateia o custo, faz escoamento da produção e isso faz com que o país desenvolva. Sim. Né? Para você ver, Inglaterra, Estados Unidos, tudo tem um sistema ferroviário maravilhoso. Goiânia não tem sequer um projeto de metrô. As pessoas falam assim, nossa, eu vou pegar aqui, os negócios aqui funcionam só em 10 anos, 10, 20 anos, a gente faz um projeto aqui, só acontece daqui 10 anos, né? Daqui de 20 anos. Então já começa agora um projeto, desenha, faz a coisa certinha, para que tenha Goiânia um sistema ferroviário, um um metrô, né? Sim. Um metrô para Goiânia, para desenvolver melhor a cidade. Hoje Goiânia, ela é uma espécie de uma gravata borboleta. Ela vai crescer no formato de gravata borboleta. Por exemplo, região sul, ela termina em Aparecida de Goiânia. Região norte termina ali pro lado do João Leite. Então, ela vai ficar pressionada nesse ponto. E ela vai crescer naturalmente pro lado leste e oeste da cidade. Então, Goiânia vai expandir mesmo pro lado leste e oeste da cidade. Então, vai ficar uma espécie de uma gravata borboleta, a partir do centro administrativo. E isso, por exemplo, o desenvolvimento do lado oeste, nós estamos no lado oeste, né? E o lado leste é onde você está aqui também, a Euro, né? Está desenvolvendo, igual você falou, que é onde a renda per capita não é de Goiânia a maior renda per capita aqui. A maior renda per capita aqui é do estado de Goiás. Sim. Está exatamente no leste de Goiânia. Isso mesmo. Falando de metrô, cara, até tinha falado mais cedo, eu fui criado em Brasília, minha infância eu passei lá, e sempre estudei em colégio público e tal, e eu lembro que eu era moleque, a gente fazia passeio no metrô de lá. Só que no metrô de lá, aí eu fui pesquisar esses dias pra trás. Na hora que esse negócio de mobilidade me deu um estalo, vi que teve muita matéria na TV nas últimas semanas sobre isso e tal, que aí juntou com esse assunto das microcidades e tal. E aí eu lembrei e fui pesquisar do metrô de Brasília. Teve a ideia no começo da década de 80, aí começou a discussão sobre projetos, depois a discussão sobre qual empresa faria, e era uma obra monstruosa, então mesmo as empresas gigantes não conseguiriam fazer sozinhas, então rolou um consórcio e tal. No final das contas, o metrô foi inaugurado em 98, a primeira etapa dele, e foi um pedacinho. Então hoje tá bacana, funcionando 100%, bem bacana, só que, cara, olha o prazo que demorou. Da ideia inicial, década de 80, até sair o primeiro bilhete do metrô foi em 98, 20 anos aí praticamente. Cara, é muito tempo. Então Goiânia, do jeito que tá indo, o crescimento rápido que ela tem, essa informação da quantidade de famílias que vão vir para cá nos próximos anos, o fato da gente estar no miolo do Brasil, querendo ou não, o agronegócio segura a onda. A época que eu fui morar em Fortaleza, fui morar no Nordeste, cara, foi bem no período pós-Copa. Tava terrível o mercado, porque Fortaleza, Natal e Salvador, por coincidência, tinham sido sedes da Copa. Então receberam muita grana do governo, muita obra mirabolante, muito elefante branco. Não falo nem dos estádios. Os estádios têm lá a sua utilidade. Mas muita obra de mobilidade. Cara, duvido que 50% foi concluído. Ou, se foi concluído, foi no projeto original. Então, tinha muita obra inacabada na cidade
E, querendo ou não, vem a especulação imobiliária. Então, assim, os valores explodiram. E não tinha como voltar. Então, quando eu fui para Fortaleza, metro quadrado lá na época, né, 2015, foi pós-Copa, foi isso aí, 2015, ninguém falava abaixo de R$ 5.000 o metro quadrado. Produto lá de R$ 5.000 o metro quadrado era produto econômico, na periferia. E em Goiânia, na época, R$ 5.000 o metro quadrado era algo surreal. Acho que nem tinha produto de alto padrão com esse valor. Então, esse período de Copa do Mundo aí atrapalhou bastante essas cidades. E Goiânia não participou desse oba-oba. Não participou do oba-oba. E o mercado se manteve estável, com a valorização real dentro do mercado. Passamos alguns anos aí lançando menos de 10 produtos por ano. O Europark, a primeira fase, o Ibirapuera, foi lançado nesse período aí, foi 2015, período pós-Copa. Então, se eu não me engano, em 2015, tinham lançado 6, 7 produtos em Goiânia, uma coisa assim, né? Até o lançamento do Europark. Então, assim, menos oba-oba, mais segurança. Então, acaba que hoje eu entendo que a gente colhe os frutos. Porque o agronegócio, prestação de serviço, segura muito a nossa onda aqui. O dinheiro do Estado gira em torno disso, a maioria, na verdade, que aí tem o polo industrial, o polo farmacêutico de Anápolis, polo industrial de Aparecida também, vem muita empresa grande, a cada período aí vem uma montadora de carro, alguma empresa grande indo para o interior, a gente vê o mercado imobiliário do interior expandindo de uma forma, assim, inacreditável. Eu vi um produto lançado, não lembro por quem, em Itumbiara. Cara, Atla. Produtaço. Ele segue uma linha como o Orion. Produtaço. Né, de ser hospitalar. Pois é, Itumbiara. Mas não é só o Atla, né? Tem o Atla, e aí tem o Polaris em Catalão. Polaris aí em Catalão. O Soul em Rio Verde. Tem um Rio Verde lá que é Dubai, uma parada assim. Mas aí já é pro lado de condomínio fechado. Não, é de prédio, que vai ter 50 andares, são 3 prédios, se não me engano, tem um comercial. O Dubai mesmo chama. Acho que é isso, Dubai, né? É, da DSA, eu acho. DSA. DSA, acho que é isso mesmo. Enfim, o nosso mercado imobiliário é aquecido, mas no interior, em cidades que têm 200 mil habitantes, 300 mil habitantes, não são cidades gigantes, mas com produtos muito bem conceituados, né? Muito bem desenvolvidos e assim, que em algumas cidades não existem. Né? Vamos pegar uma capital aqui, tirando Brasília mais próxima, Palmas. Não tem produto nesse nível, cara. No nível que está lançando no nosso interior. Então, o agronegócio faz girar muita grana. Né? Mas, para você ter uma noção, o Ricardo mencionou bem, acho que às vezes a gente não tem noção das coisas em relação à quantidade. Ele falou que a cidade de Goiânia é 64 mil empreendimentos. Se você contar no dedo 1, 2, 3, 4, a 64 mil imóveis, não dá para cumprir a quantidade de pessoas que muda para Goiânia. E se a gente contar hoje Goiânia e a grande metrópolis, está girando em média de 300 mil. Se a gente lançar 300 mil empreendimentos, unidades não consegue. Conta aí 1, 2, 3, 4, 300 mil. Nós estamos falando do tamanho de uma cidade de Rio Verde. Sim. Então, ou seja, ainda está migrando para Goiânia, Goiânia está desenvolvendo com a necessidade de uma cidade de Rio Verde, para você ter ideia. Sim. Por isso que hoje tudo que você lança vende tudo. Você mesmo estava falando, né? E a gente fala que os empreendedores de Goiânia são arrojados. E todos pegam a mesma pesquisa e lançam os mesmos empreendimentos. Mas a gente sabe que é uma cidade do interior que todo mundo se conhece, todo mundo se ajuda. E acaba que Goiânia nasceu uma cidade toda ela planejada. Por mais que lá atrás era 50 mil habitantes, né? Por exemplo, o edifício Edith, lá no centro, não tem nem vaga de garagem. Ele nasceu com várias unidades, mas a previsão de Goiânia, ela cresceu muito. Por quê? Porque ela está centralizada exatamente no meio do país, e a logística é muito boa, então tem agronegócio, tem a prestação de serviço que segura as coisas aqui dentro, hospitalar e tal. Então não falta, não tem a possibilidade de Goiânia falar assim, nossa, travou, o mercado imobiliário de Goiânia travou. O que a gente pode entender é que o empreendedor deixa de lançar 5, passa a lançar 1 ou 2 empreendimentos por ano, né, para suprir essa necessidade. Sim. Mas Goiânia sempre vai suprir a necessidade porque as pessoas querem vir para cá, não tem jeito. Pegando uma referência de perfil de imóvel, sim, a gente consegue ter uma noção pelas pesquisas que a ADEME nos repassa todo mês. Né, que está lançando o tipo de metragem, valor praticado, etc. Se a gente
afunilar e pegar um perfil de compradores dos nossos produtos, Sim. a gente vê que a cada período, a cada lançamento nosso aqui, se contar o primeiro, que é o Ibirapuera 2015, Tijuca 2017, Noronha 2020, Noronha 2021 e Eurotowers 2022. A cada período que passa, a gente vê mais moradores da região primária, cara do condomínio horizontal, da casa do Alphaville gigante, comprando aqui, ou para morar, ou para investir, enfim, uma série de fatores. Outra coisa que pega bastante, que aí junta todo esse assunto que a gente está falando aqui de mobilidade e tal, fácil acesso a GO, fácil acesso a BR. Tudo pista dupla. Tudo, as principais saídas da cidade estão aqui ao nosso lado, sem trânsito, sem burocracia, sem canseira. Então muita gente do agro vem para cá, ou muito cara do agro que tem casa na Alphaville, passa a semana na fazenda, vem para cá no final de semana, o cara, não preciso de uma casa desse tamanho, vou comprar um apartamento ali de 3 suítes para mim, 150, 130 metros, resolve. E tem muito. E cada ciclo que a gente vive aqui, a gente tá vendo isso aumentando. Sim. E com o comercial agora, com o Eurotowers, a gente tá vendo um cara que tem a transportadora no Polo Industrial de Aparecida e mora na Alphaville. O cara, vou trazer minha parte administrativa para cá, vou ficar mais bem localizado, tô perto do aeroporto, que eu recebo muita gente de fora. Em todos os produtos comerciais de Goiânia, nós somos o que tem os mais próximos do aeroporto e com acesso mais rápido, porque quem vive aqui sabe que se sair sentido Alphaville, Flamboyant, na GO, passou a BR embaixo da ponte ali, é trânsito, em frente ao SAMS. É lei, dali em diante é trânsito. Eu cito esse exemplo todo dia. Meus filhos estudam ali no Alto da Glória, e eu saio às vezes do stand ou do escritório da Euro, que é no Parque das Laranjeiras, para buscar meus filhos. É no mínimo 25 minutos daqui até lá. E, é um trajeto de 4 quilômetros. Porque o trânsito tá terrível. Então, o esquema das micro cidades aí, o conjunto da obra... É a realidade. É a realidade, cara. Até porque também nessa região aqui tá vindo muitas escolas, né? Então a pessoa não vai precisar atravessar para lá para... Né, há pouco tempo atrás tinha essa carência, né? Sim. De escola com muita escola padrão. aqui, tipo assim, lá no Alto do Bueno. Vai pegar os melhores colégios estão lá, Alto do Bueno, ali perto do Goiânia Shopping, muita escola. E aqui já era meio carente. Só que aí de 4 anos para cá também, muita escola bacana na região do Jardim Goiás, com o desenvolvimento aí da FGR, desses condomínios consolidados. Eles fizeram um negócio muito bacana, que é trazer área comercial, e essa área comercial já está destinada para determinado tipo de comércio. Então a gente sabe que tem várias escolas, na verdade, conceituadas vindo para cá. Então a gente sabe que a realidade aí daqui 3, 4 anos é outra coisa. É uma nova Goiânia. Nova Goiânia. Nova Goiânia. Qual que é a vantagem do euro aqui em relação aos outros empreendimentos? É o tal do contrafluxo também. Exatamente. Porque ao invés de sair do Bueno, que é uma região adensada, do Marista, e ir para as outras regiões, ou ficar lá mesmo, né? Sim. Vários empreendimentos comerciais estão sendo lançados lá agora. Sim. Hoje eu posso ficar no Euro, morar no Alphaville, posso ficar no Euro e morar no Europark. Então eu consigo fazer tudo nessa região sem ter que atravessar. Qual que é a vantagem do Euro em relação ao estado de Goiás? Shopping Flamboyant é o mais conhecido do estado. Aí o indivíduo fala assim, peraí, eu quero morar na capital, onde é que eu vou morar? Mora nessa região, tem um escritório administrativo aqui, tem um Flamboyant da vida, tem um comércio. Então, assim, o euro realmente veio para fazer uma diferença em Goiânia, com certeza. Nós trouxemos uma cliente aqui e ela está numa fase muito boa da vida dela, que ela falou o seguinte, eu sou uma advogada que viajo para o Brasil inteiro, inclusive aqui na região de metropolitana de Goiânia, eu, como advogada, vou em tal cidade, então quero ter meu escritório, descer, né, do meu escritório, atravessar sem entrar dentro de um carro e subir para dentro do meu apartamento. Então, assim, na hora que eu ouvi isso, eu falei, cara, quantas pessoas precisam de algo como essa mulher? Sim. E aí depois, na hora que ela precisa sair, pega o trânsito que ela tiver que pegar, vai para a cidade e depois retorna para Goiânia, né? Qualidade de vida, né? Qualidade de vida. Mas geralmente a pessoa tem essa vantagem quando vai falar de produto compacto, porque as incorporadoras... Nós fizemos isso no Eurotowers. Tem lá a torre mista com salas comerciais e os produtos compactos a partir do 14º andar. Só que o nosso complexo, que envolve o Europark,
Aí já a pegada é diferente. Aí um apartamento a partir de 105 metros, com 3 suítes. É o perfil diferente de quem vai morar nesses compactos do próprio Eurotowers. Sim. Mas está no mesmo quarteirão. Com certeza. Quer dizer, no quarteirão ao lado, atravessou a rua. Então ali já tem a pegada do parque privativo, o perfil, como eu estava falando de pesquisa de moradores. Cliente que casado, sei lá, 70%, se eu não me engano, 80%. Casados, com 2 filhos ou mais, uma renda média aí de R$25 mil. Então, esse cliente, ele tem a oportunidade agora, também, de morar no produto Europark 100% perfil família, com baita de um parque privativo no meio, todo o diferencial que a gente tem no produto, e atravessar a rua e ir para o escritório dele. Sim, né? Sim. A gente tem o percentual do perfil, né, dos compradores do Eurotowers, tá lá, se eu não me engano, 50% empresários, no geral, uns 20% advogado, aí depois entra em escadinha, médico, odontólogo, psicólogo, enfim, a gente vê esse pessoal da região, inclusive muito cliente do Europark comprando o Eurotowers. E um outro tipo de cliente, cara, que também aos poucos vai chamando nossa atenção, é o cara que foi criado aqui no Água Branca, por exemplo. Retorno pra cá. Mora aqui há 200 anos, mora num sobrado, mora bem, não quer sair daqui, tem o cliente perfil casa mesmo, só que o cara ganha 50 pau por mês. E ele não sai daqui por nada. E ele, eu não quero saber de Bueno, não quero morar em apartamento, eu quero minha casa. Só que o cara tem um supermercado, o cara tem é contador, tem um escritório bacana, e às vezes é odontólogo, lá no centro, lá em Campinas. E o cara quer vir pra cá trazer o negócio dele pra perto de casa. Ele não quer saber de trânsito. Sim. Mas você já viu que na cabeça do Goiânia é isso? É Bueno, é Marista, é Jardim Goiás, Oeste. Sim. Sabe o que eu entendo que é essa região que vocês criaram aqui? É mais ou menos o que o Steve Jobs fez em relação ao celular. Você só sabe a necessidade da pessoa depois que você cria. Então, hoje eu não sei a visão de vocês, mas para o corretor de imóveis e o que a gente convence o cliente, de que aqui é uma nova Goiânia. Entendeu? E é sem sinaleiro, é uma Goiânia nova, que você não vê tanta criminalidade, que você não vê tanto mendigo na rua, que você vê uma cidade bem cuidada, de que a prefeitura e os órgãos públicos estão aqui ao redor, então assim, vai ser uma cidade melhor. Mais seguro. Mais exatamente. Seguro. Então, vem o maior parque da cidade, e Goiânia é a segunda maior cidade do mundo, com o número de verde. Então, imagina, eu vou estar do lado de um parque aqui dentro de Goiânia. Bem lembrado. Então, assim, tudo que está acontecendo aqui ao redor do euro é realmente algo que até o Steve Jobs fala. Você só sabe a necessidade depois que você cria ela. Vocês criaram a necessidade. Tanto é que os clientes que queriam Parque Flamboyant, que era Jardim Goiás, é muito simples de convencer. Peraí, sai de dentro desse aglomerado, de um trânsito terrível, e vem para a mesma região. Por quê? Você está querendo Parque Flamboyant porque você quer ficar perto do Parque Flamboyant? Então, peraí. Do Flamboyant, né? Do shopping. Então vamos ficar aqui do lado. Você pode até ir para o Parque Flamboyant, de carro, de bicicleta, o que for necessário, mas você vai ter um parque aqui. Então o convencimento de trazer o cliente para cá é fantástico. E vocês convenceram a MyBroker de estar aqui, e não é nós lá do outro lado de Goiânia, porque a gente sabe, cara, que é muito simples de convencer o cliente para cá. Muito, muito simples. E com o centro administrativo aqui, isso aí faz a diferença. Automaticamente o centro administrativo da cidade mudou de lugar, né? Todas as cidades, quando movimenta o centro administrativo, a cidade vai para aquele lado. E é interessante, porque eu lembro quando começou, quando o boom imobiliário aconteceu, você chegava nas pessoas e falava assim, vamos ali morar do outro lado da cidade, da BR-153? Aí ninguém queria. Morria. Longe. Do outro lado da cidade. Olha, eu vou te falar uma coisa, rapaz. A pessoa virava e falava assim, nossa, eu não vou morar depois da BR-153. Lá é longe demais. Aí, as pessoas que foram visionárias no início e compraram esse tanto de lotes aqui nesses jardins aqui, comprando um apartamento aqui no Euro, aqui já logo após a BR-153, está a 3, 4 minutos do maior shopping de Goiânia, vamos dizer assim, o Flamboyant, o mais glamuroso, as pessoas gostam mais. Só que a tendência agora é a pessoa que comprou a 2 minutos do Flamboyant, a tendência é comprar 10 minutos. E se a pessoa não acordar e não comprar 10 minutos, ele vai comprar a 30 minutos. Isso aí. E se a pessoa não acordar e não se despertar, 40 minutos. ele vai 40 e 50 minutos. Isso é perto ainda. E ainda é perto. Sim, então, assim, concordo. As pessoas precisam ser visionárias no momento certo e comprar. Pô, a quantidade, até o corretor também, o cliente fala assim, nossa, o corretor às vezes insiste comigo, né?
Poxa, mas peraí, insiste. Tem cliente que fala assim, graças a Deus, o corretor insistiu e eu comprei. Uhum. E tem uns que falam assim, nossa, se o corretor tivesse insistido, olha, eu tinha comprado. E tem uns que realmente não tinha condições, mas é assim, é incrível. Às vezes o trabalho do corretor nesse sentido também faz muita diferença junto ao cliente. Porque às vezes um pouquinho de insistência, você chegar no cliente, falar, não, mostrar a realidade do negócio, falar assim, olha, hoje você está morando vai morar a 2 minutos do Flamboyant, ou, né, dos grandes centros, daqui a pouco você vai morar 10 minutos, daqui a pouco você vai morar 30, e olha, e ainda você vai estar dando graças a Deus que você vai estar morando a 30. Sim. Né? Então, assim, às vezes a insistência nossa, ou até porque os incorporadores, você fala em incorporadores, às vezes cria produtos atraentes para o cliente, a gente vai lá e dá uma forçadinha de barra, o cara vai e compra, e depois ele agradece. É impressionante a quantidade de cliente que agradece por ter insistido com ele. Tem um vídeo do Ricardo Martins, que ele fala de um cliente chamado Alex, se eu não me engano. Virou sócio. Virou do sócio. Airbnb. Aí essa semana eu vi que ele virou sócio. E é que é a história. Exatamente. Aí, cara, eu fico vendo os comentários lá, Sim, tipo, sim. é impossível, não tem jeito, conversa fiada, Sim. blá blá blá. E, cara, esse case foi aqui. Aham. E assim, claro que a situação dele foi bem pontual, foi um Sim. cara que teve uma sacada que Airbnb, produto compacto em lugar adensado. Cara, pô, vou botar o Airbnb em um produto com a metragem maior, né? Vamos ver o que vai dar. Sim. E o cara ganhou uma grana. Uhum. E tirando o Airbnb especificamente, do Alex, que teve um retorno muito bacana, o aluguel convencional do Europark também é um ponto fora da curva. A gente tem um cliente específico que ele deve ter, cara, uns 50 imóveis em Goiânia. Uhum. E aqui no Europark, se eu não me engano, ele tem 4 ou 6 apartamentos, todos para locação. E quando ele veio comprar, uns 3, 4 anos atrás, eu lembro muito bem ele falando o seguinte, cara, eu vou comprar aqui, porque assim, para mim ainda é uma aposta, não sei, mas historicamente, para ele, todos os imóveis que ele tinha na região sul, nessa região nossa aqui, na verdade, Jardim Goiás, Alto da Glória, são os que ele tem mais liquidez para venda e para locação. Ele, cara, eu nunca errei nos imóveis para cá. Uhum. E o de vocês, eu tô sentindo que o negócio é diferente. Ouvindo isso de um cara que tinha 40 imóveis em Goiânia para locação, Sim. Ele tem noção do que ele tá falando, né? Então o cara manda uma dessa. E hoje não, semana passada, na verdade, ele veio nos procurar de novo para comprar mais alguns apartamentos. Só que na época lá da entrega, ele comprou um apartamento de 105 metros, ele deve ter pago uns 430, 450 mil. Hoje nem tem mais apartamentos de 105, ele quer 117 e tá na casa de 800 mil. E o cara quer comprar. Dobro. Porque ele sabe da rentabilidade. Exatamente, cara. Ele sabe da perspectiva, ele sabe do futuro, ele E sabe tudo que vai acontecer. E a lei aqui de ao redor. oferta e procura. A cidade Sim. está crescendo para cá em alto padrão. Onde é que Sim. pode construir prédio da BR para cá? É só aqui. É ok. É só aqui. E, assim, não tirando mérito das outras incorporadoras que estão lançando lá no Marista, no Bueno, no Oeste, beleza. Uhum. Só que são regiões muito mais adensadas, Sim, uma região sim. que você tem muito mais concorrente. Sim. Então, quando você entregar um produto lá com 100 unidades, 200 unidades, e tiver essa pegada, um perfil para locação, vai ser o seu, mais 100 para alugar no prédio. Concorrência. A concorrência é gigante. Uhum. E aqui o perfil do produto não era essa de locação, mas acaba virando. Uhum. E onde já se viu, historicamente, a gente vai pegar aí cliente que quer investir, tanto para locação quanto para revenda. Uhum. Ele vai para um imóvel mais barato, um 2 quartos, um compacto, que às vezes está com metro quadrado proporcionalmente mais caro, Uhum. mas no final das contas é um valor mais baixo, Sim. um lote. Uhum. E a gente está vendo o cliente comprando apartamento de 800 mil, 900 mil, 1 milhão para investimento. Sim. A gente viu isso muito no Noronha. Cliente comprando, do Alphaville, comprando apartamento de 153 metros para investimento. Uhum. Mas a nossa visão quando vai para Airbnb, essas locações de temporada, é de que o 2 quartos seria a melhor saída. Mas a gente esquece que Goiânia é polo de cultura, de música, é polo hospitalar, e quando vem grupo de amigos para ficar o final de semana inteiro para curtir um bar em Goiânia. Sim. Aí vem uma família inteira porque Tem alguém fazendo tratamento. alguém vai médico. fazer um tratamento, a gente vai ter que ficar uma semana aqui dentro. Então, assim, Isso aí. as sacadas foram muito boas. Só que qual que é a vantagem de entrar dentro do próprio do Europark, né? Porque você tem uma área de lazer. Então, na hora que você coloca uma foto de uma área de lazer dessa,
que o cara vai ter que ficar enfurnado no apartamento, mas ao mesmo tempo ele pode descer e ter tudo. Uhum. Aí tem um comércio que ajuda, tá? A proximidade das avenidas. Você falou do aeroporto que tá do lado de cá, mas vai ter o aeroporto particular do lado de cá. É verdade. Aí você vai Sente para o Aparecida, shopping, né? aí você vai ter um parque. Então ajuda muito. E o Alex teve a sacada mesmo. E ele até mostrou, tivemos um treinamento sobre essas locações de temporada, e na nossa visão era 1/4, 2/4. Não, peraí, tem família que vem para cá. Isso e aí aí, você coloca um valor agregado e essa família não fica um dia. Ela fica muito mais tempo, né? Então, para nós foi muito legal essa sacada deles. Né, eu vou além. Aqui tem grandes. As pessoas vêm, muita gente, muitos amigos para despedida de solteiro em Goiânia. Você sabia disso? Eu acho É. bom. É muito mesmo. Aqui tem vários eventos de despedida de solteiro. Minha esposa deve estar assistindo, nunca ouviu falar. Não faço ideia do que Eu te mando o site. Não sei do que ele tá falando, não faço Despedida ideia. de solteiro aqui é violenta. É Vegas. Las Vegas. Mas, na verdade, Goiânia acaba sendo praia para É, muitos aqui perto. Por muito. exemplo, Brasília. Se aqui é mais barato, então um grupo de Brasília vem para cá, fica num apartamento maior. É. E o euro veio para essa sacada, sabe? Eu acho Entendi. muito legal. Como eu disse antes, talvez vocês não tinham noção do que é o euro representa para Goiânia, né? Sim. O que vocês representam. Mas a gente sabe que é um bairro diferente. É tudo diferente ali dentro. A gente fica pensando, às vezes, é porque assim, tá muito normal no dia a dia, nosso dia a Virou dia paisagem. dos produtos. Vira paisagem, querendo ou não, a gente tá acostumado. Sim. Mas quando a gente para analisar friamente, cara, a visão do Juan, o dono da Euro, 15 anos atrás, comprar um terreno aqui, um pouco menos. Cara, tinha nada, velho. Tinha nada. Era o Alphaville que tava em construção ainda. E aqui, se eu não me engano, era terreno da prefeitura que não sabia o que fazer, então a prefeitura fez leilão. Aí a gente arrematou aqui, a Queiroz Silveira comprou ali embaixo. E, cara, olha o que virou essa região. Uhum. E o cara com a visão lá longe, tipo assim, o master plan do Europark, uma área lá de quase 35 mil metros, gigante, com um monte de prédio, e pegou uma área do tamanho do campo de Serra Dourada, Sim. em vez de meter 4 prédios lá, como tem em qualquer outro bairro Normal. aqui, Sangrar a área. tipo assim, vou usar o máximo do terreno aqui pra ganhar mais. Meter um parque privativo. Qual que é a referência de parque privativo? Cara, nem tem. Não tem. Não tem. Então, assim, pega uma área do tamanho do campo de futebol e mete lá cascata, pergolado, laguinho. É um lugar pra você ter paz. Você vai em casa pra ter paz. Você ter movimento em casa, na porta da sua casa, durante o dia em horário comercial, durante a semana em horário comercial, beleza. Você não tá em casa, você tá trabalhando. Agora você chega em casa à noite, você quer ter paz. Eu tive uma percepção muito grande disso quando eu morava no Euroville, que é um produto da Euro, Também. do lado do escritório, lá no Parque das Laranjeiras. Uhum. E, cara, assim, lá é uma região mais tranquila, né? Então, assim, eu adorava o barulho. Barulho não ter barulho, o clima, bom demais. E me mudei pra Alameda Couto Magalhães, perto do Areião. Uhum. Cara, eu sinto, por mais que tenha um parque perto, eu sinto a diferença muito grande. Muito grande. Porque eu gosto de chegar em casa, eu sou muito caseiro, eu gosto de chegar em casa e quero ficar lá, instalado no sofá e quieto lá com meus filhos, minha família. Mas quem vai pra cá, trabalha o dia inteiro, quem vai pra casa à noite quer ter paz. Com certeza. E aqui ele tem. E o cara tá extremamente bem localizado. Uhum. Se fosse pra um produto, que é outra coisa que daqui a alguns poucos anos a gente vai ver. Hoje o trânsito já não tá muito legal ali na região do Marista. 136, sempre foi complicado e tal. Cara, no dia que entregar os próximos 10 produtos ali do Marista, não é que vai ser um marco, é que a gente vai aos poucos vendo quanto tá ficando ruim. Então, quanto menos você conseguir se deslocar para trabalhar, para os meninos ir para a escola, melhor. Então, aqui no Europark, o cliente consegue fazer isso hoje. Ele consegue ter isso hoje. Sim. E como eu falei, a cada produto que a gente foi lançando, a gente foi vendo que o percentual de compradores dos bairros da região primária e dos condomínios, tirando os condomínios, né? Aruanã, Novo Mundo, Água Branca, a galera compra mesmo. Sim. E, poxa, a gente já tá num ticket médio hoje de 1 milhão. Uhum. E dos condomínios horizontais aumentou mais ainda com o Eurotowers. Uhum. Né? Hoje, acho que, se eu não me engano, tá em 40% os moradores dos condomínios, dos Alphavilles e dos jardins consolidados. Nem falo dos jardins lá na frente. Sim. Amigo. Então a gente viu que o percentual aumentou desses clientes, compradores, moradores dessa região. Então significa que o empresário que está aqui dentro do condomínio,
ele vai trazer a empresa dele para cá. Então a prestação de serviço aqui de determinado segmento vai aumentar. Sim. Né? Como eu falei, muito advogado, muito odontólogo, muito médico. Então, assim, a gente está criando uma microcidade, Sim. juntando todo o balaio, num balaio, tudo que a gente falou aqui, mobilidade, Uhum. microcidade e tudo mais, E valorização. de valorização, Uhum. direto ou indiretamente, isso foi pensado lá há 15 anos atrás, cara. Sim. Olha que doideira. Mas é a visão que você tem de empreendedor. E hoje tá consolidando. Sim. E sim, desculpa te interromper, que Sim. pra eu não perder o raciocínio aqui. No ano passado, a gente passou por tantas mudanças na Euro, cara, que acaba virando paisagem, tá no dia a dia, mas é um negócio que a gente fez um rebranding da marca. Antes era Euroamérica, tinha Agora uma é logo Euro. diferente, agora é Euro Incorporações. Mudamos, demos uma repaginada no stand, corrigimos algumas coisas sobre o circuito, tudo encantar o cliente, cinema, maquete, laguinho, decorados, podcast. Cara, que até o formato também que a gente trabalha, vai fazer reunião de equipe, fazendo decorado. Tem stand aí que você não pode entrar dentro do decorado, Sim, você não pode triscar as fantástico. coisas, Sim. né? A gente Hoje eu dei fez uma sugestão que você vai ver. É. Já ligaram aí? Não, Vamos ligar. beleza. Tanto que nós gostamos de vocês. Que bom. Tem Ronaldo vai falar aí, o Bubu. podcast, essa sala de podcast Sim. aqui, cara, quem quiser pode vir usar, não tem erro. É para fazer o corretor ter uma proximidade, o cliente comprador, cara, aquele depoimento espontâneo, esqueci a expressão correta, mas o depoimento do cliente em se sentir à vontade de vir aqui tomar um café, se ele quiser vir gravar o podcast dele aqui, para ele fazer a propaganda do Sim, escritório sim. de advocacia dele, pode vir, não tem erro não. E hoje o stand é criado para isso. Legal. Olha né? só, hoje vocês têm uma visão que alguns empreendedores têm, mas são poucos. Vou dizer, porque o primeiro cliente de vocês é o corretor de imóveis. Exatamente. E vocês cuidam muito do corretor de imóveis. Vocês dão, desde o do detalhe, é um alimento, É o cafezinho. é o pão de café, queijo. é o pão de queijo, é a comida, vem pra cá. É aquele lance do parente, sabe? Aquela questão que você vai na casa de um parente que você gosta muito. Recebe ele E na as- cozinha. E às vezes você não gosta muito de ir no outro parente, né? Isso aí. Então, o corretor ele se sente acolhido quando vem aqui. A gente percebe que uns 2 ou 3 empreendedores em Goiânia fazem isso. Uhum. E eu tenho percebido isso em outras praças, para você ter uma ideia. Eu tive em praças aí, igual nós estamos abrindo em outra região, igual eu te falei, e lá não tem essa cultura de valorizar o corretor para que o corretor possa crescer e gostar de ir na casa daquele parente, Sim. sabe? Aham. Então, parece que o corretor está tendo que fazer favor em atender o empreendimento dele. Então, a partir do momento que a visão dos empreendedores passar a mudar, igual vocês têm aqui, por exemplo, a área imobiliária desenvolve, porque quem faz esse negócio, construtor vende imóvel. O corretor, ele vende informação, ele faz a ponte e ele está o tempo todo trabalhando para que possa desenvolver a cidade. Sim. Entendeu? Então, assim, hoje a gente vê esse carinho que a Euro tem com o corretor e a gente vê que poucas outras empreendedoras fazem isso, mas tem mudado. As coisas têm mudado e, graças a Deus, as coisas estão acontecendo. Concordo. Aqui é um lugarzinho que as pessoas gostam de vir. Não tem aquele negócio assim, ó, você fica aí no cantinho comendo um salgadinho e os outros ali comendo. Não, aqui é todo mundo junto, sentado e vamos aqui, todo mundo trabalhando. Poxa, o corretor gosta de vir para cá. E isso faz a diferença. Não, com certeza. Até começando nas redes sociais, a gente criou o perfil Euroespecialista. Até quem a gente pensou muito e tal, isso já tem, acho que desde 2017, graças ao Denis, um abraço, Denis, que hoje está lá na Opus, amigo meu, pessoal, trabalhava na Euro. A gente criou e o Denis conseguiu desenvolver muito bem. A gente trocava ideia sempre a 4 mãos, mas o cara que um cara muito criativo. Então conseguiu desenvolver bem essa comunicação para corretor. E cara, vamos levar isso aqui pro dia a dia, em vez de ser só na rede social. Foi quando tinha aquelas ideias de fazer jantar no decorado. Sim, sim. Assim, é muito legal, dava muito trabalho, aproveitamos um dom que o Denis tem de cozinhar muito bem, a gente tentava atender ao máximo todo mundo, corretor, cliente, dava para fazer jantar, resenha no decorado a gente fazia. Então, foi construindo essa parceria. Só que isso faz parte também, não é só é como se fosse algo informal, mas é para trazer familiaridade, trazer intimidade do corretor, para ele vir aqui, o motivo dele vir aqui, e ele saber o nome da Alexandrina, que faz café, faz pão de queijo, ele vai saber o nome da recepcionista, vai saber o nome do vigilante, o cara vai se ambientar melhor
Então, o dia que ele trouxer um cliente aqui, primeiro ele virou fã. Pô, que é legal demais, cara. Mas aí o dia que ele trouxer um cliente, ele vai já saber os atalhos dos decorados, do stand, da maquete. Ele viu que semana passada ele veio aqui e tinha um cara pintando uma parede. Então ele já sabe que aquela parede lá vai ter alguma informação diferenciada para ele passar para o cliente. Então, isso foi um negócio construído aos poucos, que hoje eu acho que a gente está no auge, sabe? A gente está no auge, está muito feliz com o formato de gestão, a equipe formatada do comercial, do marketing, do relacionamento com o cliente. A Euro, ano passado, passou por um ano, como eu falei, de mudanças muito relevantes, com o lançamento do produto com maior VGV, com maior valor de metro quadrado, com maior resultado da história da empresa, com esse rebranding, que é a mesma coisa que eu fiz até um comparativo no dia de vender isso pro dono da empresa. É como se eu estivesse mudando o nome de um filho dele. O cara criou uma empresa consolidada, tá lá, ganha dinheiro. Olha, muito bom. Vamos mudar o nome do seu filho? O cara vai, tá doido? Mais fácil. Então. Vai, tá dando tudo certo. Tipo assim, quem é você pra tentar mudar o nome do negócio? Sim. Não que a recepção não foi essa, foi muito boa. Mas é desafiador você tentar mudar um negócio de sucesso pra melhorar. Mas mudou pra melhor. Mudou pra melhor. Sim. E o que você havia comentado sobre algumas incorporadoras começarem a se mexer para tentar trazer essa proximidade com os corretores, etc. Eu tenho visto incorporadoras de nível nacional, um incorporador em específico, fazendo meio que o Euro Especialistas, esse perfil que a gente tem, mas fazendo em eventos para tentar trazer o corretor para perto. Uhum. Só que acaba sendo um negócio muito forçado, cara. Não é da cultura da empresa. Não sabe contar piada. Não dá conta. Pode ser que daqui um ano, 2 anos, o jogo vire e tal, mas a princípio fica muito forçado. Sim. Tem incorporador em Goiânia fazendo a mesma coisa. Sim. Então, assim... Vocês nasceram com essa ideia, então é muito mais simples. Mas sabe que o ar disso aí é um ar de pertencimento. Já ouviu a música da My Broke Eldorado? Especificamente do Eldorado? É Eldorado, uma paródia em cima do Seven Nation. My Broke Eldorado. Sim. Entende? Isso é pertencimento. Hoje, é como se o corretor que cantasse isso brigasse por um time de futebol. Sim. Essa é minha empresa. E hoje a Euro faz isso aqui. Esse é meu empreendimento, eu vou para lá, eu sei o nome, posso ser bem recebido, meu cliente vai ser bem recebido. É um stand totalmente disruptivo, ao tamanho do cinema. Aí você vê uma maquete tão imponente, então não teve uma economia tremenda para que o corretor fizesse um bom atendimento, excelentes decorados, então isso faz diferença. E ele se sente dono, pertencedor, né? E assim, não foi um negócio do dia pra noite, então não é algo forçado, é meio que eu não sou incorporador, eu não faço nada, não faço invasão, se eu faço invasão eu não dou brinde. Sim. Nunca fiz nada. Do dia pra noite, tô com a corda no pescoço aqui, não, vem aqui, amigão, dá um tapinha nas costas, não, vou te dar uma premiação, vou te dar... Cara, beleza, faz parte do mercado, faz parte do jogo, mas é forçado. É forçado. Então a gente tem um conjunto da obra aí que a empresa sabe, principalmente o comercial e o marketing, que estão mais em contato com as equipes de venda, que é assim, nosso primeiro cliente é o corretor. Se o cara não comprar a ideia, se o corretor, a imobiliário, o gestor não comprar a ideia, ele não vende. A gente vai ser bola da vez no lançamento. E quando não tiver lançamento? E aí? Como é que você vai ser bola da vez? Verdade. Né? O mercado é assim. Então a gente... tem que pensar sempre no nosso primeiro cliente. Exatamente. Não tem jeito. O pertencimento é tão interessante que às vezes o pessoal tá com aquela energia baixa, né? E aí, de repente, o pessoal mesmo bate a mão na mesa e começa a cantar lá, por exemplo. Os empreendedores pedem isso. Energia. Porque vende energia, né? As pessoas gostam da energia das pessoas. Por exemplo, Salvador nós fizemos, né? Aqui nessa nós só vamos parar depois que fizer 12 músicas. Tô escrevendo música. Salvador tem música. My Broke Salvador. Aí a galera pega pilha e vai trazendo aquela energia. Canta energia, massa, negócio. Né? Eu sou o dono desse negócio. O time de futebol tem hino. O país tem um hino. Sim. Todo mundo tem um canto, ou seja, você sente aqui pertencente àquilo lá, sabe? Sim. Você se integra. Então, assim, quando a coisa tá meio baixa, de repente você começa.
MyBroker Salvador. Ou então, MyBroker MyBroker Eldorado. Eldorado. O negócio começa, o trem vai, e aí você vê a pessoa. A gente já- acaba irritando, né? Mas aqui eu tenho a possibilidade de falar com meus queridos sócios que a gente não quer irritar ninguém. A intenção nossa é pertencimento com os nossos corretores. É porque tem a outra Totalmente. ou a MyBroker chegou, né? Isso aí, A MyBroker isso chegou. aí é Mas já pra chegou tem todos, tempo né? e fica cantando até hoje. Ronaldo, tem que mudar. Ronaldo. E aí a gente tem a de Salvador e as que vão vir aqui. Então, Eu tô abrindo aqui meu celular, que teve um negocinho que eu repostei esse final de semana, é até uma frase do Simon, esqueci o nome do cara, velho. Mas deixa eu ver aqui, que é sobre pessoas, cara, e especificamente sobre pessoas. uhum. A gente tem que cuidar de pessoas, parece que a gente esquece É o nosso propósito. que o nosso negócio é isso, né? Nosso propósito é cuidar de gente. A gente não tá mexendo com Fazer as imóveis. pessoas desenvolverem, Sim. acreditar. Mas quando você fala sobre isso, isso aí não é só da MyBroker Eldorado, isso aí é da própria MyBroker mesmo, sabe? Sim. Como um todo. Se você falar assim, qual que é a primícia? É cuidar de pessoas. desenvolver. Porque, querendo ou não, a gente ouve muito isso do Leandro. Leandro Batista fala sobre isso, né? De que a vontade de Deus é cuidar dos filhos dele. Peraí. Então, a primeira coisa que você tem que servir é o nosso corretor. Sim, Aí sim você dá direcionamento para ele, muda a vida dele, o cara começa a ganhar dinheiro. Hoje a Eldorado tem uma vantagem de seguir só a risca. Então, hoje a gente é uma universidade que atrevidamente vende imóvel. Então, a gente treina muito o corretor, trata muito o corretor, e não é só o corretor, é a família do corretor também. Então, a família do corretor vira para ele e fala assim, ô, acorda porque eu sei que lá você vai mudar de vida. Eu nunca trabalhei, Henrique, e assim, a gente se conheceu lá atrás, sim. em uma imobiliária que te desse a possibilidade de você ultrapassar o proprietário. Então, não tem aquele negócio de, eu não vou fazer o máximo que eu puder, porque não vou chegar em lugar nenhum. Não, eu vou fazer o máximo que eu puder, porque eu tenho possibilidade de 5.000 unidades espalhadas pelo Brasil e pelo mundo agora, né? Sim. Então, a gente já está para os Estados Unidos, já foi Portugal, Sim. e o negócio vai expandir. Então, assim, o nosso corretor tem uma cenourinha lá na frente, pensando em sociedade, então o cara se entrega mais, dedica mais, Sem e a gente dúvida, faz esse sem negócio de dúvida. pertencimento para ele entender de que ali é o lugar dele, que ele pode ter um ambiente ali, pode produzir e ter futuro, né? Legal. Essa que é a ideia. O MyBroker é isso, ele faz realmente os colaboradores acreditar, É. mas não só acreditar. Se a gente analisar hoje, está com 30 unidades em 7 estados. 8 estados, que Fora o agora é país, Bahia, né? né? Uhum, Fora do país. uhum. Nenhum dos donos estão lá cuidando das lojas, assim, fisicamente, entendeu? Todos saíram como corretor, gerente, sócio-diretor e é sócio mesmo. Tá no contrato. Tá no contrato. Assinando. Então, quando eles veem isso, eles sonham com aquilo, porque hoje o brasileiro ele é muito empreendedor. E ele gosta do empreendedorismo. Ele Sim. nasce com isso, né? Então, quando a gente coloca isso, que você pode crescer, pode desenvolver, sabe o que ele faz? Ele atende melhor o cliente. Ele dedica mais ao cliente. Ele Sim. faz melhor o trabalho dele. Porque ele acredita num propósito real. E quando ele acredita num propósito real, que é verdadeiro mesmo, que isso acontece, e ele vê acontecendo, ele fala, nossa, peraí, tô no lugar certo. Aqui não tem o dono, que eu cheguei até no dono, não vou mais. Não, você é dono também. Sim. Então a pessoa quer desenvolver, quer crescer. E com isso ele faz melhor. Porque ele já começa a pensar como dono. Olha, ele não pensa como uma pessoa que está lá só no operacional. Ele pensa, poxa, se eu fosse dono, o que eu faria? Faria assim, se assado. A gente até provoca muito, né? Sim. Quando a pessoa chega com uma problemática pra gente, fala assim, como é que você faria se você fosse diretor da loja? Mas você tá ouvindo que vai ser sócio? Você vai Pensa ser como a sócio, gente. Como é que você faz? Ali Legal. tá um cara que quer ser sócio, né? Ele tem que pensar igual. Boa. Então, é isso. Tem que Então pensar igual. a pessoa se desenvolve, porque a melhor coisa que tem é você aprender com o olhar de professor. Sim. Porque quando você aprende somente com o olhar de aluno, você só aprende para você mesmo. Mas quando você aprende com o olhar de professor, você passa a ensinar. E quando você ensina, você aprende mais. Então, a melhor coisa que tem é você aprender, de fato, de verdadeiramente genuíno, com o olhar de professor. Ah, e tem que ser genuíno, viu? É o que você falou. Os empreendedores fazem o negócio de contar a piada e não sabem contar. Quer agradar o corretor e não sabe agradar. Forçadão demais, né? Não cara? existe forçar Não a dá. barra. Não dá. E é muito assim. A gente até fez um desligamento de um corretor que virou e falou assim: não, eu queria tranquilidade, queria vender só dois. Eu falei, obrigado. Não é isso que a gente quer. A gente quer avião, cara. A gente quer o cara que brilha os olhos e Quer fala assim: eu quero esse tranquilidade, negócio mais do que tudo. O mercado imobiliário, Exatamente. o cara quer tranquilidade, aí
quando a gente veio pro lançamento do Euro aqui, foi muito simples, sabe, Henrique? De mostrar o que era a região, o que era o empreendimento, qualquer cliente que você atendesse na região metropolitana, você poderia levar para o empreendimento. Então, assim, é muito fácil mover Eldorado quando tem esses propósitos que se ligam, entendeu? Sim. Opa, peraí, eu posso ganhar muito dinheiro lá? Posso ganhar muito dinheiro lá. Então, assim, é muito simples você ver Eldorado nos empreendimentos que tem esse propósito, entendeu? Legal. Posso ganhar dinheiro, o meu empreendimento vai dar rentabilidade. Meu cliente, quando ganhar a entrega do empreendimento, eu vou fazer um churrasco na casa dele. É esse tipo que a gente quer, O entendeu? seu corretor comprou a ideia, ele comprou a ideia, ele consegue vender a ideia melhor, Exatamente. ele consegue ter um relacionamento mais duradouro com o cliente, Exatamente. o cara começa a construir uma carteira sólida, que vai Exatamente. indicação, e na hora que o cara for alugar, ele vai procurar mais broker, quando ele for revender, ele vai procurar mais broker, fazer um Indicar. upgrade, indicar e por aí vai. E a gente vai tendo criatividade com isso, sabia? Por exemplo, nós fomos uma das primeiras agências a fazer o Eldorado itinerante, né? Você falou assim, nossa, fisicamente vocês estão do outro lado da cidade. Sim. Porque aqui nós estamos no leste da cidade, no leste, e lá é o oeste. Mas vocês são uma das agências mais presentes aqui. Isso. O que Vai a gente entender, né? faz? Aí, para você entender, a gente, como eles têm um olhar de diretores, olhar de crescimento, eles compram o propósito para eles, da ideia de crescer, mesmo desenvolver. Como eu te disse, ele passa a atender melhor, ele passa a se dedicar um pouco mais. E nós tivemos a ideia de fazer o Eldorado itinerante, MyBroker Eldorado itinerante. Hoje está sendo replicado aí. Tem vários, No lançamento começando a de Goiânia, de fazer. casas. A gente traz toda A agência. Faz uma agência. agenda e tira. Fala assim, olha, 2 semanas, 3 semanas nós vamos estar dentro do stand. Tá. do produto. stand, vamos fazer ligação de lá, nós vamos viver o produto de lá, nós vamos comer a comida deles, mas nós vamos dar resultado, nós vamos vender. Tá com a gente? Tá todo mundo com a gente. Já vou Aí dar uma vai. dica então. Dia E aí 6, vem e arrebenta. dia 6 de maio, anota aí. Anotado. A gente vai abrir as vendas oficialmente da Torre Business, do Ok. Eurotowers. Hum. E como aí a galera tá, claro que faz parte, tá rolando aí, tá passando a locomotiva da FGR, que a Nós- gente entende. Inclusive, tá Superintende. toda Eldorado tá lá agora, nesse lá momento. nesse momento. Tá lá nesse momento. Exatamente. Toda Eldorado, toda. A locomotiva FGR tá passando, então a gente, paciente, estamos esperando passar. Claro. Quando passar, a gente vai vir com um tiro de canhão. A gente vai lançar Ótimo. a Torre Business. Eldorado E quem tá aí. tiver remando contra a maré aí, quem sai na frente é o de sempre, bebe água limpa. Nós fizemos isso no último lançamento. Fizeram. Nós trouxemos a equipe Eldorado E aqui deu certo. e nós fomos uma das agências que mais vendeu. E ganhamos Uhum. o E prêmio daquele. ganhamos. Né? E tem essa energia, porque nós Deus ganhamos. abençoou a gente, ganhamos o influencer, o kit influencer. Ah, legal. Foi Celular, Eldorado que tal, ganhou. foi pra Cara, gente. isso é massa, que assim, Aham. vem uma referência, né, dentro da MyBroker, o Ricardo Martins. E o cara faz vídeo, fala muito bem e tal. E com certeza o corretor, cara, eu queria fazer esse negócio. Como é que eu começo? Não tem nem estrutura, pô, meu celular aqui mais ou menos. Aí o cara ganha um celular top, Celular. ganha um estabilizador de imagem, um Sim. drone e tinha mais alguma coisa. Um fone Um fone. auricular. Cara, ele sai com o kit pronto. Sim, Pô, agora não tá faltando mais nada. Sim. Só eu e o equipamento tá aqui na minha mão. Então Tá somos certinho. a agência mais moderna por causa da Euro. Exatamente. E essa. Não, e a sugestão da premiação, como sempre, da MyBroker, Sim. veio de vocês, não sei Sim. se foi do Ronaldo da Albuquerque, a gente trocando O Guto ideia, também é um ó, monstro as nisso. metas É, são ele é essas demais. aqui e a gente consegue pagar tanto. Aí, pá, surgiu a ideia. Cara, vamos dar um kit Influencer. influencer? Legal. Bora. Tipo Legal. assim, dar um carro ou dar vários kits pro corretor se desenvolver, vender mais. Uhum. E são itens caros, né? Não é fácil o cara comprar. Sim. Você Não, e vê? o movimento digital é muito grande. Mas tem um Exatamente. diferencial nisso aqui que o Sandro não citou, mas também tem que elogiar a gente também, né? Hum. A gente faz um negócio chamado chão de fábrica. É. Eu Tá e lá. ele, nós estamos no itinerante. Lá na agência MyBroker Dourado fica só a menina da limpeza e a Tainara que toma conta de tudo. Primeiro a O chegar. e último a restante sair. vem pra cá. Primeiro a chegar eu e o Sandro é a última a sair. Uhum. Eu sou de dia, ele é o de noite. Sim. Então a gente sabe fazer isso. É. E a turma vê isso. Ah, faz Então uma assim, não diferença, tem um cara. negócio assim, o cara tá mandando eu ir e não vai. Não, isso também é um diferencial. Eu ia falar isso, cara. A MyBroker hoje, a gente sempre fala isso em reunião e tal, das imobiliárias grandes que a gente conhece, e de todas que eu já trabalhei, tem uma parecida lá em Fortaleza. Mas, pelo menos na época que eu trabalhava lá, é a única que consegue pegar a equipe inteira. Hoje tem quantos corretores na MyBroker? No 1000 total? aqui dentro de Goiânia? Uns 1000, né? É, mas são aí fora vai mais. Cara, 13, consegue, 12, 14. os diretores, os gestores da empresa Uhum. conseguem fazer a equipe mirar o canhão para onde eles quiserem. Com certeza. O mercado pode estar pegando fogo. Uhum. Vai ter uma dificuldade, claro. Tem lá 15 lançamentos em 3 meses. O corretor fica maluco. Sim. Mas, Ronaldo, Leandro, Albuquerque, chega lá na reunião semanal, mensal, pessoal, vamos focar em tal produto.
Só que os caras são líderes. Sim. Eles conseguem conduzir. Existe. E existe. dentro de cada agência, os diretores também são líderes. Porque não é o cara que vai lá na reunião semanal, dá o oizinho, fala ali umas palavras motivacionais e um abraço, vai embora. Chega mais tarde, vai embora mais cedo, não é? Pavões engomados em suas salas refrigeradas. Ah, isso tem, cara. Isso tem. Principalmente nesse mercado nosso que é vaidoso. Ego demais. Nossa, vaidoso demais. Eu já tô tão antigo nesse mercado que já passou essa fase. Acho que eu tô naquela fase assim, cara, agora eu tenho que mudar a vida dos meus corretores. Se eu mudar a deles, vai mudar a minha. Tá Então, beneficiando tô a bem tranquilo. sua. Tá fortalecendo a marca Ricardo, a marca Sandri, Que tá existe fortalecendo também. Aham. a MyBroker Eldorado, tá fortalecendo a MyBroker. O cara tá ganhando dinheiro, tá dentro do seu salão, Sim. ele tá satisfeito. E, A cara, energia é tão positiva, mas tão positiva, que o ano de 2022, a gente, uma agência nova, inclusive, uma loja nova, sim. mas 5 corretores estão andando de carro zero dentro da Eldorado. Ah, isso é bom demais. Cinco, cara. Muita coisa cinco, sabe? Porque a energia é tão positiva que às vezes tem até a agência que fala assim, nossa, não, o Eldorado vai fazer o sorteio. Ah, não vou participar não, porque ela já Vai ganhar de ganhar. qualquer jeito. Hoje na reunião teve essa brincadeira. Vai ganhar. Porque a gente realmente vai com muita energia, com muita força e querendo ou não, cara, tudo na nossa volta é energia, sim. Sim. A gente acredita mesmo nisso. E se estiver E- desconectado, Já era. E a gente tá ajudando as pessoas. Cara, é tão interessante que, assim, a gente ajuda mesmo as pessoas a crescer, a desenvolver. Olha o legado que isso não traz. Sabe? Igual o Ricardo tem 23 anos de mercado. Imagina não dá quanto. conta não, Sandro. Eu só falei 99. Não, aí você entrega o ouro, hein? Ele idade vendeu, tá ele chegando. vendeu o lote lá na Praça Cívica pra vender. Nossa! Bom, é o seguinte, imagina ele, a quantidade de pessoas que não passou junto com ele, trabalhando com ele nesse período todo, Sim. que hoje é diretor de empresa, dono de empresa, tem pessoas que ainda é corretor até hoje porque gosta de ser corretor mesmo, Sim. e a quantidade de líderes que teve nesse negócio. Olha o legado que esse rapaz não deixou. Então, assim, meu sócio realmente é top nesse sentido. E eu venho 10 anos aí fazendo. Então, assim, cara, no mínimo, a gente tá deixando um legado de pessoas que vão crescer na vida. E a gente tá lutando pra isso mesmo, porque a gente gosta de gente. Legal. Cara, trabalhar com pessoas, você tem que saber gostar. E tem que ser genuíno, saber gostar de gente. Sim. Quando você passa a gostar de gente, você começa a observar nos mínimos detalhes como que aquela pessoa está te passando a informação dela e o que está, às vezes, por trás dela. Que às vezes ela vem com uma informação e por trás dela tem tanta coisa. E ela vem ali só com uma informação superficial e você fala assim, nossa, fala um pouquinho mais. Deixa eu tentar entender você um pouco melhor. Aí ele começa a tirar sabe aquele fiozinho que você vai puxando assim, vai saindo? E aí vai saindo um monte de coisa, aí você começa a entender as pessoas como ela é. Cara, o próprio cliente é beneficiado demais com isso, cara. As pessoas que estão comprando entendem que aquilo ali que está sendo oferecido não é simplesmente falar assim, nossa, Goela down. ele está querendo meu dinheiro. Não é isso. A verdade é que o nosso corretor ele está olhando para aquilo ali e fala assim, nossa, eu realmente estou fazendo um benefício para o meu cliente, porque hoje ele está morando aqui a 2 minutos do Flamboyant e daqui a um tempo você vai pagar, às vezes, mais caro morando a 40 minutos do Flamboyant. Sim. Entendeu? Então, eu tô fazendo isso pro senhor porque eu sei que funciona, porque muita gente tá dessa forma, ganhando dinheiro, foi visionário. Então, o próprio corretor já cresce ali. Então, a partir do momento que você entende de gente, cara, é a melhor coisa que tem. Você começa a puxar o fio, ele sai com um monte de coisa, tem muita coisa atrás dele. Concordo. Entendeu? Então, assim, nosso propósito é fazer pessoas desenvolverem. Nosso propósito é fazer pessoas crescerem de verdade. E é muito genuíno, cara. Não é de boca pra fora. A gente vê isso no dia a dia. E o nosso problema é imaginar onde é que a Euro tem mais área aqui. Não posso falar. Você sabe por quê? Porque, assim, como foi dito aqui, a sinergia com vocês ela é muito grande, né? Então, toda vez que vocês... Vamos lá atrás. Vocês lançaram empreendimentos maiores, agora veio o comercial. Querendo ou não, pegou a modinha de Goiânia porque era necessidade da cidade. Sim. E todo mundo se abraça e tal. Então, a gente entende que uma hora esse sonho aqui vai parar, porque tem que parar, né? Não Sim. tem jeito, né? Tem mais 2 terrenos aqui, né? Sim. Mais 2 produtos para lançar, Show. que ele depende 100% do mercado, porque já tem RI, tá aprovado Legal. e tal, que é o setor D e E, que é onde Que estão aí as vai quadras pegar. de areia e o stand. Manacai e pra lá. Manacá e o stand, isso aí. Entendi. Então, assim, tá pronto. Então, a gente tem hoje um produto, o último lançamento do Europark, que é o Sim. Noronha Torre B, B. 120, 153 metros.
Resolvendo esse produto e o Eurotowers caminhando como tem caminhado, Uhum. é abrir vendas do próximo. Porque a gente tá falando de Eurotowers, mas o cliente também quer ter ciência do que está sendo lançado, porque ele sabe que depois de lançar vai valorizar um pouco mais, Ah, né? com toda certeza, cara. E eu peguei aqui a postagem que eu fiz essa semana, que a gente tá falando de gente e Sim, tal, sim. e, cara, é isso aí mesmo, ó. A postagem é o seguinte: 100% dos clientes são pessoas, 100% dos funcionários são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócio. Exatamente. Então, né, sem pessoas não existe nada. Uhum. Nada. Não tem negócio, não tem funcionário, não tem empresa, não tem nada. Uhum. Só Então, que quem tá ultrapassado aí, parado no tempo, cara, trabalhando igual o macaco velho lá, Só que tem pessoas que Dinossauro. montam uma empresa falando desse aspecto, que está cuidando de pessoas, e na verdade é aquilo que você falou. Às depois vezes não você é de entra no forma barco. genuína. Não é de forma genuína, verdadeiro mesmo, sabe? sim, Não tem um propósito real. O propósito real dele é ganhar dinheiro e o business. né, E quando você coloca isso como propósito principal, que é cuidar de gente, fazer gente desenvolver, cara, as outras coisas ficam como consequência. sim. Concordo. E isso faz o desenvolvimento. É genuíno mesmo, verdadeiro, né, cara? Todo mundo pergunta assim, qual que é o segredo da MyBroker? Cara, e é muito simples, é cuidar de pessoas. Se você cuida de uma pessoa, tira o foco de você, você acaba fazendo com que essa pessoa se desenvolva e você cresça e ganhe dinheiro com isso. Sim. Nós somos capitalistas, não tem como falar que não. Nosso negócio é business. Então, se você consegue fazer uma pessoa se desenvolver, vender mais, acreditar no propósito, aí voa. Sem Não tem erro. Isso aí. E aqui dentro, essa questão de ser sócio, ela é muito engraçada. Que nossa turma é 99,9% rua. A Eldorado é rua. É ação de rua, de Total, sinaleiro, total. de jogar a gente dentro do Arroz funil com e feijão. descer. Só que na hora que a gente vai treinar o corretor, ele fala assim, cara, como é que eu faço pra ser sócio? Só falta ele falar pra mim que quer vender imóvel com boné de bermuda e andar de Macan em Goiânia, porque é o que o Ricardo faz. Mas pra chegar no nível que o Ricardo chegou, meu Tem que irmão, ralar. tem que ralar um pouquinho. Então a gente ainda tem que tirar essas arestas, porque tem gente que vem por conta dele. Eu vim por conta dele, querendo ou não. Então, o segredo da MyBroker é cuidar de pessoas e a gente cuida desses detalhes também, que por mais que a gente brinque, não é brincadeira. Né? Mas assim, é do perfil. O Ricardo, por exemplo, não era um cara de rua, Sim. mas um cara que revolucionou o digital. Sim, com O certeza. formato que ele trabalhava, né, cara? Sim. Que ele trabalha até hoje, ele sempre Sim, solta sim. uma pílula aí que, Sim. puta merda, o gatilho. Sim. Pá, o negócio viraliza Sim. e tal. Mas a gente não vai fugir do digital mais. É isso. Não Mas, vai. mas, assim, aí tem o perfil também. Quando você Aham. vai pra rua, que Aham. muita gente fala, não, isso aí não tá com nada. O corretor, às vezes, sente... Sim. Não sei, cara. O cara não quer ir pra rua. Tem Aham. corretor que não quer ir mais ir pra Sim, rua. Sim. Bicho, Na verdade, rua é fortalecimento de carteira. Quando o corretor para de ir para a rua, ele acha que vai continuar vendendo do jeito que ele vendia quando ele estava na rua. Só que aí tem realmente aquela queda, começa a ter travamento, porque você parou de colocar pessoas no topo do funil, de pessoas que estão te olhando lá no sinaleiro. E que o Exatamente. amiguinho tá postando digital e eu sei que tá atendendo o cara. E o melhor você não sabe. A hora que você vira para aquele cara e fala assim, olha, eu sou aquela pessoa que estava no sinaleiro, eu sei que às vezes você não pode comprar agora, mas tem alguém para você indicar? Fala, nossa, e ele estava lá no sinaleiro. Anota aí o telefone, eu vou te indicar sim. Então existe algumas coisas que fortalece muito quando você faz ação de rua. Por isso que nós até consideramos a ação de rua como arroz com feijão. uhum. A gente tem aprimorado o arroz com feijão, colocado lá um temperinho mais gostoso no arroz com feijão, feito o nosso corretor desenvolver e fortalecer carteira, por isso que a gente tem crescido bastante, e não deixando o digital. Só que nós sabemos que a venda hoje do mercado, 70%, ela não vem do digital, vem do offline. Com certeza. Da carteira, Vou dar um trabalho exemplo. de rua. Último sábado, nós tivemos... a gente tem a média de 1 a 2 visitas ao dia no stand. Uhum. No último sábado, nós tivemos 10 visitas. Movimento da região. Das 10 visitas, 3 foram espontâneas, 7 foram agendadas. Legal. Das 7 agendadas, pelo menos, se eu não me engano, 3 ou 4 vieram de panfletagem. Ação de rua. O corretor panfletou, tinha um adesivo. Se essa panfletagem do corretor foi essa semana, foi semana passada, não sei. O espontâneo Mas também, foi o viu? corretor. O espontâneo O também espontâneo, pegou com lá certeza. e veio Pega pra cá lá e também. bate aqui. Exatamente. entendeu? Mas a Dá Eldorado, resultado, vamos falar cara. da empresa. Então, sabe o que ela faz? Você falou panfletagem. Nosso corretor leva 25 a 50 panfletos e troca o telefone do cliente. Legal. Você não leva a gente nada não é se você não panfleteiro. trocar o seu telefone comigo. Então ele acaba puxando e fala, ó, não, você não deu o telefone, então você não ganha o material. Obrigado, isso aí. Você Boa. tá perdendo a oportunidade. Uma estratégia boa. É muito daquilo que a gente citou, de vocês há 15 anos atrás, um pouco menos, terem acertado essa área
Porque talvez nenhum empreendedor de Goiânia tivesse imaginado que poderia virar aqui. Aham. E aí quando você analisa um cliente, fala, cara, esse cara teve sorte de comprar esse imóvel aqui dentro. Uhum. O nosso corretor tem um sentimento de que ele, mesmo levando o não, quem tá perdendo é quem? É o cara que deu não. Sim. Porque imóvel é isso. É a prioridade de uma família. Lá no início você falou sobre trader, ganhar dinheiro com ação, não sei o quê. O nosso corretor tem a primícia, é um bloqueio mesmo. A gente chama de mentalidade blindada. De que o imóvel é a prioridade dele. É a prioridade. Não tem como não ser a prioridade. Ou ele está casando e vai precisar de um imóvel maior, ou ele está divorciando e vai precisar de 2 imóveis. Nosso corretor tem essa noção. Então ele não entrega panfleto para qualquer um. Ele puxa realmente aquele cara, porque todo mundo quer comprar imóvel. Se eu erguer a mão e falar assim, quem quer comprar imóvel? Erga a mão aí. Todo Aí, mundo. tá, entendeu? E aqui só tem a turma do mercado imobiliário. Então nosso corretor sai para a rua ciente de que se ele levar um não, é a outra pessoa que está perdendo. Isso faz muita diferença para a turma. Legal. Uhum. Bom, nosso bate-papo tá legal. Se a gente ficar falando aqui do mercado imobiliário, Aí. história e tal, de falar de gente que eu gosto demais, Uhum. já ficar o dia inteiro aqui. Sim, sim. Mas eu queria abrir um espaço aqui para vocês, para a gente fazer umas considerações finais. Maravilha. Então, fiquem à vontade, por favor, para falar. Desculpa, antes disso, eu quero agradecer demais, mas demais mesmo, que, como eu falei, assim, acho que a cada vez que a gente vai gravando, a gente vai se soltando mais e tal, mas eu gosto demais de conversar, cara. Bater papo, assim, a gente vai trocando ideia e vai tirando uma coisa ou outra da nossa conversa. E esses momentos aqui, cara, são legais pra lembrar que a gente já se encontrou no mercado há Com certeza. muitos anos atrás. Sim, sim. Você tá no mercado há quanto tempo, você disse? 23. Tinha uma música lá, 23. Rossi Roll, é porque você não lembra. Nossa, eu não lembro, não. Exatamente. Era nosso grito de guerra. E eu tô no mercado, cara, há 16 anos. Sim, Tô com 35. Quando eu tinha 19 anos, eu era estagiário da construtora Campos. sim. Eu sou conheço também. bebezinho, então, 10 anos. E sempre trabalhando em incorporador e tal, e eu gosto demais disso, cara. Então, quero agradecer demais por vocês terem aceitado o convite, reforçar mais uma vez, 1 milhão de vezes que vocês têm portas abertas aqui sempre. A gente sempre comenta, tem a distância física da agência de vocês com o nosso produto, mas vocês sempre estão aqui, cara. Maravilha. Vocês têm um formato de trabalho muito massa. Sempre Maravilha. perto, né? Sempre É junto. destaque. Se a gente tá aqui Hum. sempre relembrando desse compromisso de vocês com a gente, Sim. a gente fica muito grato por isso. E na hora que eu mandei a mensagem pro Sandri e tal, o cara, não, na hora, bora. O dia, a hora aqui, ó, tal hora aí, pode agendar. Show. A gente, inclusive, se falando aí, a gente nunca segura informação de nada, né? A gente dá treinamentos, inclusive nosso Instagram tá sempre aberto, a gente dá os Nós treinamentos. somos a coloca no primeira Instagram. imobiliária Big Brother do Brasil. Isso é foda. A gente Hoje nós coloca temos tudo, o quê? né? 2.300 seguidores. Passam dentro da nossa rede do Instagram hoje. Por isso, comente, curta, compartilhe. Boa. @MyBrokerEldorado. Mais de 55 mil pessoas. Beleza. Por quê? Porque o nosso corretor faz o material dele, a gente faz a collab e o negócio bomba que você não tem noção. E nós Legal. estamos para criar o próximo aí, só não deu certo no último lançamento, mas nós vamos fazer a primeira estratégia digital daqui uns dias. E @MyBroker Salvador também, viu, gente? MyBroker Salvador. Então, reforça aí as redes sociais. @MyBrokerEldorado, MyBroker Salvador. Ricardo Augusto Borges Soares. E Sandri Garcia. Sandri Garcia. Só Isso. me explica esse nome aí, Sandri. Sandri, porque assim, meu pai eu acho que tava meio bêbado no dia, em vez dele colocar um O, ele Essa escapuliu e só fez um traço. Aí, às vezes, a pessoa do cartório que entendeu errado. Não. E aí tem gente ainda que fala Sandril, Sandrei, tudo mais. Eu queria falar com a senhora Sandri, Nossa. mas aí eu engrosso a voz na hora, falo, não, é o Pois não, é o Sandri. Sandri. É o Sandri. Tem gente que fala Sandri. Aí a pessoa fala assim, mas por que Sandri, né? Não, é porque é Sandri. Se fosse com O, era Sandró. Se fosse com A, era Sandrá, né? E por que justamente na minha vez, que é com I, é Sandri? Não é Sandri, é Sandri. Boa. Né? E só Então tem um. Só Só tem tem um. um. Né? É Sandri Garcia lá, @Sandri Garcia, se você colocar lá, já aparece meu nome. Será lá. que trombou com outro Sandri aí? Tem sobrenome, inclusive, né? No Sul. Ah, Sobrenome Sandri no Sul, né? é isso aí. Então, reforçar o agradecimento. Redes sociais está aí. MyBroker Eldorado, super parceira. Show. E deixar um canal aqui aberto para comentário, sugestão, tanto no YouTube quanto nas redes sociais, quando a gente postar esse podcast aqui. Fiquem à vontade. E é isso. Só agradecer e
Até as próximos episódios aí do certeza. podcast. Nós que agradecemos. Tamo Obrigado, junto. Nós viu? agradecemos e nós sabemos que a Euro veio para ficar, força de mercado, movimento do mercado imobiliário, tá? E parabéns pelo trabalho. Parabéns de ter as suas mãos também nesse negócio. Valeu, obrigado. Tamo É junto. isso aí. Isso aí. Obrigado. Valeu, Abraço. galera. Até a próxima. Ô, Valeu. Tchau, até mais.